companheiros queridos que estão presentes em nossos estudos nesta noite. Sejam todos bem-vindos, agora que dispomos de uma flexibilidade maior em face do recuo da pandemia. Amigos das redes sociais, gratidão pela companhia, pela oportunidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo encontre os nossos corações e as nossas mentes abertos, receptivos, a fim de que possamos fazer em tudo a nossa parte. Hoje, encerrando as reflexões em torno do capítulo 12 do Evangelho. Amai os vossos inimigos. Novamente, leio algo do capítulo e comento. Primeiro tópico: restituir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Este texto, extraído de Mateus, capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47, abre as reflexões
o estudo que o codificador inseriu, compondo o capítulo que trata do amor aos eventuais inimigos que tenhamos. O capítulo atualíssimo, ainda atual, inclusive no que respeita ao duelo. Basta uma leitura atenta dos tópicos relacionados ao duelo e veremos que os duelos, ainda que em nova configuração, continuam existindo. O Cristo, sabemos, esteve conosco fisicamente há mais ou menos 2 milênios. Segundo alguns pensadores, com o advento do Cristo, o planeta entra em uma nova fase na sua evolução. Quando digo planeta, reporto-me à humanidade. Até o advento do Cristo, admitem alguns pensadores que o planeta tinha características muito mais acentuadas de mundo primitivo, em que as paixões, os instintos asselvajados predominavam vitoriosos. Com a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, é provável, tudo sinaliza nesse sentido, que a humanidade tenha ingressado no estágio seguinte, caracterizando-se agora por planeta de provas e expiações. Como também, com o advento da doutrina espírita no século XIX, a humanidade teria dado início à nova era, ao período de regeneração. Quando Cristo veio, portanto, a humanidade estava numa condição moral, ética, filosófica, muito mais atrasada que agora. Se não muito mais atrasada, certamente mais atrasada. Até então, compreensível que, ressalvadas algumas exceções, a grande maioria das criaturas se desse por satisfeita em amar os amigos e odiar os inimigos. Mas com o advento do Cristo, do Evangelho, com a humanidade tendo acesso a novas informações, acessando melhor a verdade a respeito da vida, de quem somos, da nossa origem, da nossa destinação, o Cristo pôde estabelecer uma nova meta para todos nós,
novos desafios, novos comportamentos, novas atitudes. Com o Evangelho, já não teria mais cabimento que se mantivesse o mandamento no sentido de que se odiasse os inimigos. Porque se o Evangelho insistisse neste preceito, o Evangelho seria totalmente inútil, desnecessário, e a vinda do Messias ficaria esvaziada de sentido, de finalidade. O Evangelho, pois, representa o norte, a bússola, o código de comportamento novo que nós passaríamos a adotar gradativamente. Ainda não adotamos plenamente o Evangelho, mas não estamos mais no estágio de há 2 milênios. Mudamos, se não tanto quanto podemos, necessitamos e devemos, mas o fato é que já não somos mais quem éramos ou quem fomos. E hoje, em pleno século XXI, aqui estamos estudando este capítulo atual, como se disse, necessário. Feita esta introdução, pedindo vênia-se, introdução prolixa, mas necessária, vamos nos deter um pouco no mandamento de Jesus. Diz ele: e eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Os sentimentos negativos podem apresentar gradações, graus. Nem todas as pessoas que são hostis para conosco são hostis na mesma intensidade, no mesmo grau. E numa abordagem franca, honesta, quando a hostilidade parte de nós, nós não somos hostis de forma igual para com todos. Há níveis ou graus de hostilidade, de contrariedade, de aversão ou aversões. E isto nós encontramos no texto. Observamos o seguinte no texto, que Jesus nos dá 3 comandos através de 3 verbos. Ele propõe amar, fazer e orar. Amar, fazer o bem e orar. O ideal é que o nosso esforço de conciliação
ou reconciliação tenha por base o amor. Vimos no capítulo 11 algo a respeito do maior mandamento, ou do mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que se correlaciona com amai os vossos inimigos. Antes de amar aos amigos e aos inimigos, aos estranhos, seja a quem seja, precisamos amar a Deus. Porque o amor a Deus vai inevitavelmente nos levar ao amor a tudo e a todos, indistintamente, irrestritamente, incondicionalmente. Portanto, é no amor a Deus que nós vamos encontrar a inspiração, a disposição, a força, a coragem, a humildade, a caridade para amar o inimigo. Quem não se reportar a Deus primeiro, terá sempre dificuldade de amar, seja a quem seja, inclusive ao amigo, ao parente, ao companheiro de equipe, etc. Deus primeiro, em tudo, sempre. E isto está no texto lido. Para que sejais, disse Jesus, filhos de vosso Pai que está nos céus. Deus ama a todos os seus filhos, independentemente de. Deus ama a todos os seus filhos. E quando nos propomos a amar a Deus, vamos nos propondo, vamos nos dispondo a amar a todos os nossos irmãos, sejam eles quem sejam. E Jesus, mestre por excelência, com a sua pedagogia insuperável, vai nos propondo o que podemos fazer, iniciando pelo sentimento, porque no passo seguinte eu posso fazer o bem sem amar. É possível. Eu posso fazer o bem por orgulho, por ostentação, posso fazer o bem por mera promoção pessoal, por capricho, por vaidade. Mas se eu, antes de fazer o bem, olha a gradação dos sentimentos positivos colocados pelo Cristo, se eu sedimentar o bem que farei aos que me odeiam, se este bem for sedimentado, fundamentado no amor, este bem se sustentará. Podemos separar o amor do bem que venhamos a fazer. Até quem odeia pode fazer o bem por promoção e outros sentimentos negativos,
como foi dito há pouco. Então o amor será sempre a inspiração, porque este sentimento vai trabalhar a nossa intimidade, vai nos levar a uma reciclagem do que temos pensado, sentido até então. O amor vai me desafiar a uma amplitude, à busca da plenitude, como dissemos no estudo anterior. Porque o amor será uma luz, uma força a irradiar-se sempre mais. Fazer o bem. Tudo deve começar, pois, no amor, que será sempre a base, o fundamento, a inspiração, para que venhamos a fazer o bem. Mas o amor teorizado somente não basta. O amor pensado, o amor que se apresenta no discurso, na propaganda, na fraseologia brilhante, bonita, este amor não basta também. Ele precisará expressar-se concretamente. E esta expressão concreta do amor, nós a perceberemos no fazer o bem. No fazer o bem. E orai por aqueles que vos perseguem. Orar. Já estamos trabalhando o nosso amor? Já estamos empenhados em algo fazermos em favor das criaturas? Mas pode ser que o amor que experimento ou experimentamos, pode ser que o bem que estejamos a fazer ainda não bastem para tocar o outro, para sensibilizar o outro. E a oração vai ser aquele recurso que vai me conectar com a espiritualidade, onde nós vamos buscar outros recursos, outras possibilidades. Em oração, poderemos dizer: Pai, já amo aquele que me é hostil, aquele que se coloca como meu adversário. Já estou me empenhando em fazer-lhe algum bem, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro para que este amor, para que este bem se transformem de tal maneira que sejam suficientes para o outro, ou multiplique este bem, ou multiplique este amor, toca o coração do outro, que apesar do bem que já faço, apesar do amor que já nutro, permanece petrificado, cristalizado, indiferente. Esta é uma ordem de raciocínio e não é a única. Aliás, valho-me do ensejo para dizer que em matéria de interpretação do Evangelho, desde que coerente com a ética do Evangelho, toda interpretação será bem-vinda. Vamos trazer agora uma outra possibilidade. Amai os vossos inimigos. Quem é este inimigo?
Ou quem é este que me odeia? Ou quem é este que me persegue e me calunia? Ele deve me conhecer, tanto que é meu adversário, nutre hostilidade, aversão, rejeição por mim. De onde? Portanto, estes adversários, em linhas gerais, em regra geral, não me é desconhecido, ou não me são desconhecidos. E eles são meus inimigos. Não é impossível que eu tenha feito algo para ter conquistado a animosidade deles. Pode ser que este ódio, que esta malquerença, que esta perseguição tenha uma causa. E é possível que esta causa esteja em mim. Eu dei causa a este ódio. É possível que eu tenha dado causa a esta animosidade, a este rancor, a esta hostilidade, se não nesta, em outra encarnação. Ou é possível que eu tenha sido hostil com uma outra pessoa, e este inimigo de agora, por alguma circunstância, entrou no circuito. As possibilidades são muitas. Mas não aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita que a lei é de ação e reação. A lei não é de ação e reação. Este ódio de alguém por mim pode ser uma reação. E a reação é sempre posterior à ação, óbvio e ululante. A reação dele é posterior a uma ação. E esta ação provavelmente tenha sido desencadeada por mim mesmo. Portanto, eu estou hoje, pela lei do retorno, pelo efeito bumerangue, que vai e volta ao ponto de origem, eu esteja recebendo o que lancei para a vida. O que semeei é a justiça me alcançando. E se a lei é de ação e reação, o Cristo nos propõe, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma nova postura, uma nova ação. Uma postura proativa, propositiva. Não se preocupe em investigar a causa profunda desta inimizade, deste ódio, dessa perseguição, desta vibração contrária, deste rancor. Faça o bem, ore por ele, envolva-o na sua bondade, envolva-o na sua misericórdia, envolva-o na sua compreensão, envolva-o na sua tolerância. Se você agiu mal e agora colhe este mal, não se aflija, haja diferente, faça diferente e você colherá diferente. Porque a lei é de ação e reação para o mal e é de ação e reação para o bem. Sofro hoje,
as consequências de uma atitude infeliz. Perfeito, está tudo certo, é justo, e é bom que a justiça me alcance, sem ser jogo de palavras. A vida é justa, então agora eu opto pelo bem, agora opto pelo amor, opto pela oração intercessória em favor dele. E se a lei é justa, se a lei é de ação e reação, vou insistir, vou amar. E não satisfeito com o amor teórico, vou fazer o bem. E não satisfeito com amar e fazer o bem, vou pôr esta pessoa nas mãos da espiritualidade, vou interceder por ele. E vou insistir, e vou persistir, e não vou desistir. Neste trinômio saudável, positivo. Não desistir. Insistir, persistir. Que ao insistir, elevado ao grau máximo, insistir, persistir. Então Jesus nos apresenta o roteiro para a nossa libertação dos comportamentos inadequados do passado. Fez o mal? Na linguagem popular que me permito aqui, sem descer o nível, não fique chorando leite derramado. Águas passadas não movem moinho. É verdade, eu não posso mudar o passado, mas eu posso reciclar o passado. Eu posso fazer uma releitura do passado. Eu posso reaproveitar o passado. E do mal que fiz, que agora colho, extrair lições preciosas, experiências maravilhosas e finalmente me transformar, porque a dor que experimentarei pelo retorno do mal lançado vai me despertar para a necessidade da melhoria íntima. Eu vou perceber, ainda que através de um processo doloroso, que o mal não compensa, não valeu a pena, só me levou a colher desaforos, desatinos, dissabores, lutas, problemas, expiações, karmas, resgate, regeneração, essas ideias todas em torno dos nossos crimes e faltas cometidos. Mas podemos trazer uma outra possibilidade na interpretação. Pode ser que este inimigo seja inimigo, adversário de alguma causa para a qual estejamos trabalhando. O Cristo não fez mal para ninguém, mas tem aqueles que se arvoram em adversários do Evangelho, adversários da luz, adversários do bem, porque não têm interesse na vitória do bem. E é possível que os adversários da causa cristã se voltem contra aqueles que se colocam a serviço da causa cristã. Nesta hipótese,
não são meus inimigos. São inimigos da causa cristã, espírita, no nosso caso. Eles não querem o triunfo da luz e assestam as baterias do ódio contra aqueles que trabalham pela causa da luz. Nesta hipótese, honremo-nos, alegremo-nos se estes eventuais adversários sejam adversários da causa nobre que abraçamos. Somos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Neste caso, não há que se falar em comportamento inadequado. Apenas a nossa escolha pelo bem fez com que alguns, mancomunados ainda com o erro, o crime, a queda, as trevas, façam oposição a nós. São irmãos infelizes, ignorantes, muito mais ignorantes que perversos. Outra possibilidade: estes nossos adversários, inimigos, hostis, estão doentes. Estão doentes. E os doentes não necessitam do nosso ódio, da nossa malquerença. Necessitam de medicação. Quando, pois, o Cristo propõe amai vossos inimigos, ele está dizendo: dê a medicação do amor a estas almas enfermas. Medique estes corações doentes. Quando Cristo diz, fazei o bem, Jesus está dizendo, ministre a medicação do bem a eles que não conhecem nada além do mal em que se chafurdaram. Ora por eles, Jesus está dizendo, eles desconhecem a espiritualidade, eles desconhecem a origem e a destinação gloriosa, são míopes, cegos, surdos, credores de nossa piedade, de nossa misericórdia, de nossa compaixão. Quando Jesus nos propõe amar os inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam, ele está pensando em todos, no outro e em nós. Se o outro estiver doente no seu ódio e eu odiá-lo, triste conclusão, estou tão doente quanto ele, ou mais. Porque ele pode ser ignorante e eu não tenho a ignorância a meu favor. Eu conheço Jesus, eu conheço o Evangelho e conheço a doutrina espírita, eu não tenho atenuantes. Se eu retribuir o mal com o mal, triste conclusão, não sou melhor que o outro. E posso ser pior, e não sendo melhor que o outro,
eu não tenho direito de me queixar dele, porque eu não sou melhor que ele. Ele está agindo para comigo no mesmo diapasão com que eu estou agindo. Não diz o brocardo popular que chumbo trocado não dói? Então, ou eu sou melhor que o outro e preciso oferecer-lhe o que eu já tenho de melhor, mínimo que seja, ou eu estou no mesmo patamar dele, ou pior, e não tenho que me queixar do mal que porventura ele esteja me fazendo, porque sendo eu mal tanto quanto ele ou mais, na primeira oportunidade que eu tiver, eu farei o mal a ele. Então, a quem muito for dado, muito será pedido. Se eu sinto em mim a presença, ainda que bruxuleante, tímida, deste amor, eu já preciso colocá-lo em ação. Para sair da teoria, da filosofia, para a conduta prática, porque a lei é de ação e reação. A lei não é de elucubração com reação. E vejam, reação é outra ação, equivalente à ação primeira. Ação, reação. É a ação que foi, que volta. Portanto, emitir tudo que for bom, porque isto voltará a nós, sem nos determos em detalhes quanto ao que fizemos ou não, ao que aconteceu ou não, porque hoje é o dia mais importante da nossa vida. Fecho com um pensamento de Dalai Lama. Tem 2 dias que não tem nenhuma significação para nós, nem o ontem e nem o amanhã. Para Dalai Lama, que é o pensamento do Cristo, que é o pensamento da doutrina, como aqui já tantas vezes trouxemos. O que você vai fazer ontem? Nada. E amanhã? Depende do hoje. Queridos, obrigado pela paciência com o expositor desta noite. Que Jesus a todos sempre nos abençoe. Já fechou? Não sei o que aconteceu.